Doutor Nelson, por favor. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Estão vendo aí? Perfeito. Você poderia então, modo apresentação? Isso, perfeito. Eu sou o Nelson, trabalho com o Dr. Cacheta, né? Queria agradecer e parabenizar o Dr. Cacheta primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui apresentando esse caso, e também parabenizar pela coordenação desse projeto aí, que acho que ensina bastante para todos nós. E também agradecer e parabenizar o Evandro aí, por ele ter compartilhado esse caso aí, que serve de muito aprendizado para a gente. Esse caso que eu vou apresentar agora, eu fiz em conjunto com outra equipe que eu trabalho, o Dr. Henrique, que estava coordenando lá na Rede Amil. É uma paciente feminina, de 83 anos, uma paciente frágil, que estava evoluindo com um quadro aí de dispneia, classe funcional 3, aproximadamente 1 ano, com pior aí nos últimos meses, sendo que nesses últimos meses ela estava tendo quadros de síncope associado ao quadro. De antecedente, é um paciente que tem síndrome de imunodeficiência adquirida, hipertensão, dislipidemia e depressão. No ecocardiograma pré-procedimento, a gente já tinha uma sugestão ali que fosse uma válvula aórtica bivalvular, com fusão de cúspide coronariana. Essa fusão aí, eu acho difícil até de caracterizar bem no eco, mas estava descrito, às vezes não se consegue ver tão bem. E tinha um gradiente máximo de 123, médio de quase 70, com área valvar bem reduzida de 0,5. Fez um CAT pré-procedimento que não tinha lesão coronariana, e nos scores de risco que a gente calculou, ela tinha um risco aí moderado, não chegava a ser um risco alto aí de mortalidade, mas era uma paciente bem frágil. Esse aqui é o eletro pré-procedimento, ritmo sinusal, um PR curto, e um bloqueio de ramo esquerda aí com QRS de aproximadamente uns 120 milissegundos. Aqui eu trouxe algumas imagens aqui da válvula dela. É um caso bem semelhante com o caso do Evandro. Uma paciente que tem uma válvula bicúspide, tipo 1. A única diferença aqui é que a fusão comissural é mais ali do folheto coronariano direito com o não coronariano. Na região do anel mesmo, do ânulo, tinha uma área de 577, um perímetro de 85. Os seios de Valsalva eram grandes. A distância intercomissural a 4 milímetros de 27,4. A via de saída tinha uma área boa, não era uma coisa que preocupava a gente. Tinha uma calcificação discreta na via de saída, não chamava com tanta atenção, de leve a moderada. A junção sinotubular boa também, e a altura coronariana bem favorável. O que chama atenção aqui que a válvula é bem calcificada, os folhetos são bem calcificados. Aqui mostrando também na tomografia para ter uma ideia melhor aí da via de saída e da relação ali com o plano valvar também. Nelson, você acha que a RAF é entre o seio direito e não coronariano? A calcificação da RAF? Eu acho que a fusão ali a RAF, a fusão dos folhetos. Pode mostrar para a gente? Deixa eu só pôr o vídeo aqui para... Perfeito, Se consigo voltar. Uhum. Eu acho que é o direito aqui com o não coronariano. Acho você tem razão. Sim, parece mesmo. Mas também tem condicional, né? Na classificação de Gilley-Hall, ele é bem enfático em relação a isso, as possibilidades, né?
mas provavelmente foi, como a gente chama de adquirida, né? Foi ao longo do tempo, né? E de fato são 3 seios com 3 comissuras claramente identificáveis, né? Uhum. De fato, há uma fusão ali, que não chega até o limbo do folheto, né? Fica mais até o seu meio, né? A rafa não invade até a abertura da É uma pálpebra. fusão parcial, né? Não é completa a vida. Exatamente, não é completa. Perfeito. Pode ter sido adquirida aí com o decorrer do tempo, realmente. Não, Chama não atenção, se deixa eu congênita. aproveitar que eu interrompi, Nelson, como toda vez que cai naquele ponto, você chama que é uma idosa octogenária, 83, salvo engano, com fragilidade, com SIDA, em tratamento de SIDA, e veja como os scores que nós usamos pecam neste caso. E se você vai no STS mortalidade, ela fica com 3,16. Mas acho que tem aquele mismatch de olhar a planilha da paciente e olhá-la de frente. Então, se eu aplicasse o score de fragilidade para esse paciente, acredito que a pontuação seria muito maior. Eu não estou vendo a paciente aqui, mas pelo que você descreve, parece ser um shape realmente de um paciente que não toleraria esse AVR nesse ponto, talvez bem diferente da paciente do caso do Evandro. O que você acha? Eu acho assim, a minha impressão, né, a nossa impressão lá, é que era uma paciente realmente bem frágil. Eu acho que cirurgia para ela seria complicado, assim, não sei se ela não toleraria, mas a mortalidade acho que seria bem mais alta do que esses scores aqui colocam, né? Até porque também, assim, tem a nossa realidade, né? Eu acho que é uma questão também que a gente tem que pensar, é diferente uma cirurgia cardíaca aqui no Brasil do que fora daqui, né? Perfeito. E nos Estados Unidos eles têm os índices de mortalidade muito menores, né? E essa paciente em si, ela era muito, muito frágil, assim, a nossa impressão. Um pouco diferente do caso do Evandro. Perfeito. Exato. E quando a gente analisa também o guidelines da Sociedade Americana com relação à TAV, pacientes acima de 80 anos, a TAV já é recomendação classe 1, né? Mais do que a recomendação de cirurgia, que é 2A. E, de Perfeito. fato, Sim. no último registro Sim, perfeito. do STS-ACC, se não me engano, de 2 anos atrás, com milhares de pacientes, pacientes acima de 80 anos de idade, quase 100% dos casos nos Estados Unidos foram para TAV. Perfeito. Quase Esse calcula mais, né? Exato. Esse calcula, esse prediz. Exato. Então, acima de 80 anos, o americano, né, deixou de ser, o score deixou de ser um divisor de águas para indicação de TAV. Então, quase todos os casos, evidentemente, se a anatomia é favorável, vão para a TAV. Sim. Eu acho que esse fator da idade aí é uma coisa que tem que ser levada bastante em conta. Até, não sei nem se assim, a idade cronológica em si, mas até a gente fala o shape, né, do paciente, o estilo do paciente. Normalmente, esses pacientes octogenários já têm uma idade, tanto a cronológica quanto a idade do shape mesmo, se elas são condizentes, né? Então, vou continuar aqui mostrando a calcificação nos folhetos, né? Aí, essa imagem aqui para mostrar a relação da calcificação. E nesse caso, diferentemente do Evandro, tem uma calcificação no anel, né? No anel. Engano, né? Tem 2 nódulozinhos no anel ali. Não havia o título. A via de saída, assim, não chamou tanta atenção. Tem também, né, uma calcificação moderada ali. O anel tem esses nódulos de cálcio. Mas, assim, o que mais chamou a atenção da gente foi a questão do folheto mesmo e na RAF ali, né? Aquele cálcio que se estende até o anel lá no final, né? Aí a gente analisou, assim como o Evandro comentou ali, a questão dela ser bicúspide, né? Então a gente acabou calculando o tamanho do anel e a distância intercomissural para ver qual era o tipo de anatomia ali da raiz da aorta dela e, a partir disso, poder tomar uma decisão do tamanho da prótese. No caso dela, assim, normalmente essas medidas, eu estava checando ali no artigo e tudo, eles baseiam a medida no ângulo, eles costumam, pelo menos no registro Bavard, eles derivam, né, do... Ixi, peraí.
Aí. Eles derivam esse diâmetro aqui, né, do perímetro, né, normalmente pela descrição do Bavard. Então, deu esse diâmetro derivado do perímetro aqui, deu 27, isso na altura do anel, e a 4 milímetros deu 27,4. Essa variação aí é mínima, né, a variação que eles consideram para mudar de uma conformação para outra, seja ela tubular, para flare, para taper, pelo menos 10% ali de variação. Aqui não tem quase nada de variação, seria uma forma tubular, né, e aí a gente faria a medida baseada pelo ano. Eu acabei não colocando... Eu acabei não colocando aqui a nossa ideia, né, mas acho que vale a pena comentar. Então, assim, baseado em tudo isso daí, por ela ter uma área grande, né, dava 577, a gente ter mais experiência também com uma prótese balão expansível, e a gente não achar que assim, a gente não previu assim a questão da ruptura ser um aspecto tão importante nesse caso aí, mas a gente acabou optando por uma prótese balão expansivo. A gente acabou pensando em fazer o undersize por conta dessa calcificação, mas a gente não achou que fosse, assim, que a gente está olhando retrospectivamente, né? A gente não achou que fosse ter uma ruptura a ponto de a gente pensar em utilizar uma prótese autoexpansível. Até porque aquela questão que já foi comentada também, né? Às vezes a gente usa uma prótese autoexpansível e depois você acaba tendo que pós-dilatar agressivamente para poder vencer esse cálcio aí também. Então, a nossa opção inicial foi utilizar uma balão expansiva, a gente optou pela Sapien 3 Ultra. A gente pensou na Ultra para poder fazer o mínimo de oversize possível. Na verdade, a gente até foi com undersize. A gente, com esse valor aí que teria de área, ela seria até para usar uma prótese, uma Sapien 29. Mas pensando já nessa calcificação aí, principalmente ali da região da RAF, a gente optou por uma prótese tamanho 26 e a gente ainda tirou mais 2 ml da montagem ali da prótese, né, da Sapien 26. Então a gente acabou indo com um undersizing bem importante. Ou seja, vocês tiveram cuidado de serem bastante conservadores, né? Bastante conservador. Aí a gente fez a pré-dilatação com o balão cristal número 23. A gente foi com acesso transfemoral, marca-passo, como a gente faz de praxe quando a gente usa balão expansível. E aqui a liberação da prótese. Então a gente acabou indo com um undersize assim, calculado ali depois de 16,8 de undersize. A gente foi com 1,5 ml a menos no balão. Você pode pôr para voltar a liberação, Nelson, por favor, cara? Claro, claro. A valvoplastia também, a BAV, você consegue soltar? Consigo. Valeu. Se a gente consegue ver algum movimento do cálcio. Do cálcio, porque tem cálcio do lado em direção ao pigtail, que é entre o direito e o não coronário, né? A sua RAF, né? Uhum. Mas move menos que no meu caso, né? Não chama tanto a atenção, né? Tem cálcio do lado oposto, em direção à coronária esquerda também tem muito cálcio, né? Você fica angustiado em relação a... Os dois cálcios podem te fazer mal nesse caso, né? Enfim, é até difícil saber quem que vai ser culpado aí em termos de suposta perfuração de anel, enfim, coisa que vale. A gente percebe que, pelo menos pela relação da angiografia, que não ficou tão undersize, né? Parece que ficou justo ali.
realmente. Bem, Relação ao seio, né? Parece que ficou meio 1 para 1 ali, seio né? lá, Exato. E os seios são bem amplos também, né? Exatamente. Sim, são amplos. mas são bem amplos. mas sequestrou até um pouquinho, né? Assim, achei que ia Isso. ficar mais folgado, né? Exato. Perfeito. Então, imediatamente após, né, o implante, a gente fez um controle ecocardiográfico. Isso aí foi, assim, imediatamente, né, após o implante. O paciente estava evoluindo bem, hemodinamicamente estável, sem nenhum sinal de complicação. E a gente fez uma ortografia. Eita. É acima da coronária esquerda, né, cara? Acima da coronária esquerda. Na verdade, aí chamou a atenção da gente, né, essa saída do contraste aqui para o espaço fora da aorta aqui, né, extraórtico aqui. E aí, nesse momento, a gente já pediu para a ecocardiografista já checar novamente, né, que ela tinha acabado de fazer o eco pós-implante, e a paciente começou a deteriorar, foi tudo simultaneamente, né. Então, foi repetido o eco, né, imediatamente, e aí foi possível ver esse derrame pericárdico aqui volumoso, com sinais aqui de tamponamento cardíaco. Imagem maravilhosa, né? O VD colapsado, né? Ô, Nelson, alguma coisa no procedural planning lá chamava atenção em relação ao STJ, ou a parte inicial do joelho anterior da aorta ali? Porque a injúria foi naquele ponto, né? Na avaliação tomográfica, não sei se tinha uma diminuição de diâmetro, algum cálcio naquela região ali, acima da STJ, que a ruptura foi acima da STJ, né? Veja, eu não sei se... Então, na verdade, eu acho que não foi acima, eu acho que foi no plano do anel. Eu acho que foi no plano do anel, a ruptura, né? Bota de novo na ortografia pra gente ver ali. Mas ela vaza para cima, cara, que estranho, né? Pode ter sido na junção sino-tubular, né? Eu acho que parece ser ou na STJ ou acima dela, né? Porque eu não consigo entender como é que, perfurando-se a nível intranular, ou imediatamente supranular, a nível sinusal, como é que esse jato seria direcionado para cima, para o mediastino ali, por assim dizer, né? Ele tá no pericárdio ali, mas um pouco mais para cima, né? Ele se extravasa para o pericárdio, mas a junção sinotubular era boa, assim, sabe? O diâmetro não parecia ter cálcio, ó. Pois é, ficou para cima. Coloca na imagem da ortografia de novo pra gente ver, por favor. E você pegou 29 por 28 ali. Não foi injúria pelo balão da predilatação? Não foi, porque na geografia de posicionamento, você não tem nenhum vazamento nessa geografia. Se fosse pela BAV, né? Você teria identificado agora. Exato. Olha, e aí, pessoal? Vê como encosta bem na junção cinto. Mas pode ser o balão da bioprótese, né? Pode. Da prótese, exatamente. Pode ser o balão da TAV. Aquela questão, a resistência do balão é tão grande a nível intranular que ele faz uma insuflação assimétrica e ele injuria acima da STJ, acima do limite superior do frame da prótese. Provavelmente foi esse o mecanismo envolvido, é o que me parece. Eu queria que vocês comentassem, mas a meu ver seria isso, como se fosse um balão do coronário mesmo, em que ele se insufla de maneira assim. O ombro dele ali, ó. Acho que foi o ombro dele aqui, né? Esse ombro ali, né? Nessa região aqui. Foi esse ombro aí, Nelson. Eu acho que foi aí, eu acho que foi aí, cara. Esse é o racional. Esse é o racional. Olha, nesse momento parece sim. Aqui, né? Parece ter um mismatch, né? Entre a prótese e o tamanho do balão. Isso. A gente vê muito esse coronário, né? Nossa, nunca tinha visto. Também não. A imagem do eco também é extraordinária, né? O ventrículo direito colapsado. Porque, olha, essa imagem da ortografia, eu realmente até pensei que fosse na aorta, né? Parece até que sai da aorta lá para cima, né? Acima da junção sinotubular. Eu acho que lacerou a aorta e, obviamente, fez uma efusão pericárdia. Acho que sim, acho que é isso. Uma injúria na aorta. E era a 26 menos 1,5, né? Exatamente. Menos 1,5. 26 menos 1,5. Olha que coisa, né? Dá uma diferença de 80 na área. Aproximada aí. Vocês vejam que a prótese na parte inferior, ela parece tá bem distante da aorta, né? Tem alguns milímetros ali de distância, mas a parte superior é que encostou bem
pedra coronária na hora. E outra coisa, perceba realmente como o lado da prótese voltado para a direita, ou seja, voltado para a RAF, como realmente ficou subexpandido no seu diâmetro mínimo em relação ao lado contralateral, né? Talvez o cálcio daqui dessa região, né, que onde já tinha mais cálcio naquela RAF, tenha impedido a prótese de vir para cá, né? E ela acabou indo para o lado de lá, né? E justifica o balão ficou assimétrico também. O balão, então. Perfeito, exatamente isso. Exatamente isso. Perfeito. Então, é interessante, só para reforçar, talvez esse mecanismo de ruptura tenha sido um mecanismo fisiopatológico diferente do caso do Evandro. O Evandro parece ter sido o cálcio propriamente dito, como o esporão que furou, né, o anel. E aqui foi o balão que se expandiu na parede contralateral, o cálcio, e promoveu a ruptura. Interessante isso, muito interessante. É bem interessante esse caso, muito interessante. Como a gente conseguiu depois, com toda essa instabilidade aí da paciente, tudo, né, a gente acabou tendo que converter para anestesia geral, tudo, fizemos eco transesofágico. Tem uma imagem interessante aqui do eco, que ele consegue ver o hematoma aqui na região da raiz da aorta. Sim. Eu acho, Nelson, que é aquela coisa. Divulsionou, né? A laceração vai infiltrando ali, infiltrando os tecidos, entendeu? Sim. Às vezes a gente acha que foi uma ruptura do anel, mas eu acho que foi realmente uma laceração da aorta que foi infiltrando ali os tecidos. Sim. E aí vaza para o pericárdio, né? Porque a porção inicial da aorta é envolvida pelo folheto visceral do pericárdio, né? Então, de fato, invade. E acho que exatamente esse racional que o Evandro citou. E aí, Evandro, voltando ao seu caso, conseguir cateterizar seletivamente com JR para fazer embolização com coil se torna extremamente desafiador, porque realmente o raio, como na granuloplastia que a gente faz em coronária, né, são múltiplos raios de infiltração. Então, é difícil selar com sucesso. E nesse caso, provavelmente foi isso, né? Perfeito. E aí, Nelson, qual foi a conduta? Então, a gente converteu, né, para anestesia geral, revertemos a heparina com a protamina e fizemos a pericardiocentese com saída de 300 ml de sangue. E aí, fazendo isso, a paciente reestabeleceu aí os parâmetros hemodinâmicos, ficou estável e a gente deixou um dreno lá de pigtail, mas o sangramento cessou. Assim, diferente do caso do Evandro, acho que também a questão também é difícil dizer, assim, tem alguns casos que, de forma conservadora... Vocês são quente, cara. Pois porque acho que, assim, tem casos que, de forma conservadora, eles evoluem bem, né? E outros acabam sendo que tem que fazer TAV em TAV, outros que tem que ir para cirurgia. É um mistério. E aí, assim, a paciente, ela saiu de sala entubada, né, em ventilação mecânica, estava com dose baixa de droga vasoativa, o eletrocardiograma manteve o mesmo padrão do prévio. No intra-operatório, ela recebeu um concentrado de hemácias e foi evoluindo bem. Ela foi estubada no mesmo dia à noite, já sem uso de droga vasoativa. Ela evoluiu bem, teve uma evolução clínica boa, exceto um episódio de fibrilação atrial, acho que por conta aí de quadro todo inflamatório também, né, e ficou com esse dreno de pericárdio, que foi retirado no dia seguinte. Ela acabou ficando internada na UTI por 2 dias e teve alta hospitalar após 4 dias, então ela teve uma internação aí um pouco mais prolongada do que o habitual. No eco de controle antes da alta, ela estava com a prótese com gradiente médio de 13, uma área estimada de 2 e mínimo refluxo ao Doppler. O pericárdio já não tinha mais sinais de derrame e ela recebeu alta. Ela voltou com a gente 30 dias após, no ambulatório, com melhora importante da classe funcional, e o ecocardiograma de controle estava mantendo basicamente os mesmos parâmetros aqui do eco da alta. Então, assim, foi um caso diferente pela questão da evolução mais favorável, aí, mas em muitos aspectos ele se assemelha ao caso do Evandro, questão de ser bicúspide, né, de ter essa calcificação aí, e a válvula bicúspide é um capítulo à parte, né, um negócio que a gente ainda tem muitas dúvidas ainda a
a serem respondidas, né? Excelente. Brilhante caso, Nelson. Muito obrigado, viu, por trazer, dividir conosco também essa complicação. A gente aprendeu muito com esse caso também, comparando os dois casos, foi um aprendizado, uma sessão extraordinária. Eu gostaria, então, de fazer uma última rodada com os nossos painelistas. Michele, você tem algum comentário a respeito desse último caso? Realmente a bicúspide é um respeito diferente por essa anatomia, né? Que é muito mais imprevisível, as duas sendo com anatomia completamente diferente. Cada bicúspide, quando você olha até na anatomia da tomografia, nunca é parecida com a anterior que você fez análise, tanto de distribuição quanto de tamanho. Em relação, por exemplo, a esse último caso, já que foi feita uma pré-dilatação, será que às vezes o balloon size adiciona alguma informação, às vezes na tomada de decisão, principalmente em casos mais duvidosos ou casos mais desafiadores? Por exemplo, nesse caso, até que a gente não tinha tanta calcificação na junção, mas se fosse um caso que talvez tivesse, será que o balloon size ajudaria até a gente ver a interação na porção mais superior do balão, como que ele se comporta na parede da aorta? Talvez influenciaria na tomada de decisão do tamanho da prótese, porque a gente está insuflando com um balão muito maior do que o da pré-dilatação, que foi praticamente, que é o que a gente acha que foi um mecanismo de laceração ou perfuração. Talvez isso poderia, quem sabe, influenciar na escolha de uma prótese um número menor, a 23, com um volume maior na hora da liberação, até mesmo por o funcionamento melhor do folheto. Porque se você, às vezes, consegue fazer com uma válvula 26, 29, e você diminui muito no volume, a coaptação desse folheto, ele não é exatamente igual quando você usa num volume nominal. E isso geraria um desgaste dessa prótese a longo prazo? Não se sabe. Mas quem sabe usar uma menor com um volume maior para que não tenha a dobra desse folheto que às vezes o eco observa quando você usa uma, vamos supor, uma 26, 29 com 2 ou 3 ml a menos. Então, acho que talvez usar esses artifícios do balloon size tem auxiliado muito, às vezes, na dúvida ou no refinamento da escolha, que não adiciona mais nada no seu procedimento na etapa, né? Você já fez uma pré-dilatação, o que custa, às vezes, injetar o contraste ali para refinar, para você ver como que comporta o cálcio, como que o balão ocupa toda a anatomia do paciente. Então, talvez isso auxilie um pouco mais a gente. Excelente comentário, Michele, muito bem lembrado. Tito, mais algum comentário? Concordo com tudo que a Michele falou, deu aula, assim, bicúspide é sempre uma surpresa, eu acho que a gente precisa entender melhor o comportamento, sobretudo o sizing dela. Muito interessante, obrigado por compartilhar, e eu acho que realmente, como o doutor Adriano falou no começo, compartilhar os casos que a gente teve complicação é muito enriquecedor, né, porque gera muita discussão, muito o que a gente poderia ter feito diferente. Eu acho que a sessão fica mais rica, mais interessante. Parabéns, obrigado, Evandro, obrigado, Nelson, por dividir com a gente aí. Excelente. MD, suas palavras finais, então. Eu acho que reforça o fato, a fisiopatologia da evolução, né? O eco imediatamente pós não mostrava efusão pericárdica, e eco alguns segundos após foi o tempo exatamente de evulsionar de cima para baixo e drenar literalmente para o pericárdio. Então acho que ratifica essa ideia. Me faz recordar, em alguns casos, tem alguns operadores, né, que optam por não fazer duas coisas. Uma, não fazer balloon sizing, tem gente que ama e tem gente que odeia. Eu já vi vários operadores bastante experientes. O Piazza, por exemplo, já falou em várias aulas dele que ele acha useless, meaningless fazer a ortografia com balão insuflado. Eu acho que nem tanto, nem tão pouco assim, né, nesse caso. E outra coisa é fazer... Mas é porque lá é a maioria evolute, né? Exatamente. Lá no Piazza é a maioria evolute. Então o problema vai ser pós-dilatar. Por isso que para mim é useless. Já ouvi isso aí. Outra coisa, assim, em relação a esse caso, vocês fizeram pré-dilatação, não fizeram a geografia com balão insuflado, porém vocês fizeram um downsize já da prótese, né? Nos dois casos houve um downsize. No caso do Evandro, a prótese recomendada, mas com volume negativo, né?
e de fato isso pode ter implicação no inflow, na abertura do folheto, né, fazer menos volume. Mas no caso de vocês intencionalmente já foram com volume menor, eu me pergunto, imagina se a gente tivesse seguido nesse caso, se vocês tivessem no caso seguido, by default, by the book, o volume, a prótese ideal, ou seja, o estrago seria absurdamente maior, concorda? E provavelmente seria uma laceração biparietal ou triparietal na aorta, e aí o estrago seria realmente muito maior. E a evolução, né, provavelmente houve um tempo com a reversão da heparina pela protamina, diferentemente do caso do Evandro, porque realmente a perfuração nesse caso foi supra-STJ, foi na parede da aorta. De fato, parece haver um tempo para haver uma acomodação, recolhimento à aorta elástica, né, não havia cálcio naquela região, então o fenômeno de contração do vaso ali, né, de recoil elástico, permitiu que houvesse essa hemostasia primária, por assim dizer, e houve uma evolução favorável com a drenagem. Então, a importância de um controle cardiográfico, né, nos nossos casos que a gente faz, minha esposa é o eco para a gente, muitas vezes a gente nem espera, muita gente olha rápido ali, vê o pericárdio que não complicou, não tem perfuração pelo fio, como o caso que o Evandro mostrou do colega, então a gente olha, o pericárdio está ok, gradiente, o paciente está bem tranquilo, a gente já começa a ir tirando os catéteres, fechando os perclose ali, e às vezes a gente pode ter essa evolução extremamente rápida, né? Então acho que a importância mesmo de fazer esse planejamento e bicúspide sempre respeitar, né? Bicúspide... Ô, Adriano, mas mesmo assim a gente vê, né, os dois procedimentos com anatomia desafiadora foram feitos de forma minimalista, né, inicialmente. Os dois foram convertidos para anestesia geral depois, mas mostra como é a confiança, né, dos operadores. Sem dúvida. Sim. Eu acho que só queria complementar uma coisa, eu acho que a Michelle falou um negócio super interessante, que é essa questão da gente diminuir ou adicionar ml no balão. Aqui, eu não sei, a prática deles é 2, 3 no máximo. Mas por conta justamente de ter problemas de falha de cooptação ou de leaflet overhang. Mas no caso de uma bicúspide calcificada, que ela já vai terminar numa forma mais elíptica, você não vai conseguir fugir de um pouco de cada um, né? Dos dois. Então eu acho que falta entender melhor isso daí e saber o que seria o padrão para a bicúspide. Porque se for terminar numa forma elíptica com uma válvula que é tricúspide, com mais ou menos CC, com mais ou menos ml, você vai acabar sobrando folheto ou faltando em algum lugar. A gente tem um estudo interessante de um grupo de Vancouver sobre valve em valve, dessa questão do excesso de folheto e do impacto que isso causa, mas eu ainda não cheguei a ver nenhum em bicúspide. Ótimo. Maravilha. Muito bom, pessoal. Acho que pelo adiantar da hora a gente precisa finalizar. Queria dizer que foi uma sessão extraordinária, com muito aprendizado. Então, queria agradecer a todos pela presença, os nossos debatedores, doutora Michelle Beach, Marcos Danilo, Tito, do Canadá, nossos palestrantes, Nelson Fundão e o Evandro Martins. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Parabéns. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite. Um abraço, boa noite.